certo? Bom, dito isso, eu vou resumir aqui, né, para a gente já caminhar para o nosso final, as fases da extensão rural no Brasil. Tá? Já sabemos que a agricultura é importante, já sabemos que demorou a chegar no Brasil uma política de extensão rural, porque o modelo de desenvolvimento priorizava a agricultura de exportação, né? Priorizava aquilo que era feito na grande propriedade, né? E, finalmente, quando foi estabelecido, ela teve 3 fases. Né? Se a gente considerar a chave inicial, 1948, a gente vai dado o nome de política ou de extensão, onde a gente tem a fase assistencialista. Ou seja, a gente vai na propriedade, digo a gente, né, o técnico, né, a equipe que está ali envolvida em dar assistência, né, que, na verdade, o primeiro momento era assistência brasileira, né, de crédito e extensão rural. Então, o que se dizia o que falta ao produtor é dinheiro, é recurso. Vamos dar crédito para ele, né, para ele desenvolver melhor a atividade agropecuária e melhorar a produção. Né? A base era sempre essa, melhorar a atividade produtiva. Dar oportunidade para os jovens terem uma atividade produtiva, né, e o recurso seria suficiente. Então, é assistencialista por isso. Você coloca o recurso, mas você não dá apoio nem suporte para qualquer outra coisa que precise dentro dessa atividade. Então, obviamente, não funcionou. Tá certo? A outra fase, né, é a fase que vem junto com a modernização da agricultura brasileira, na década de 60. Tá? A gente chama essa fase de tecnicista. O que é isso? Olha, a gente vai ter agora uma transformação da agricultura. O que é a modernização? É o uso de equipamentos, né? É o uso de máquinas, é o uso de defensivos, é o uso de semente melhorada, é o uso de agrotóxicos, ou seja, de todos os produtos que a indústria produz, a agricultura vai fazer uso para melhorar a sua produtividade, tá? Para que a atividade do campo possa responder melhor às demandas da cidade. Lembre, a industrialização representa também o crescimento das cidades, o deslocamento de mão de obra do campo para a cidade. Então, tem muitas implicações. E uma delas é a questão da intervenção no processo produtivo do campo. Então, o crédito que vai ser dado a partir da modernização é um crédito onde você vai ter que representar, vamos dizer assim, né, dar condições de usar o recurso para que realmente possa ser realizada a atividade. Então, nesse sentido, o pequeno produtor ele fica à margem desse processo, certo? Porque, né, a questão educacional, a questão de consciência para usar, a questão de maiores cuidados com o uso dessa tecnologia, ou seja, uma resistência para esse uso. Então, não foi enfrentada dignamente. O técnico chegava e dizia, olha, aqui tem que usar adubo, aqui tem que usar máquinas e equipamentos para melhorar, né, a questão da terra no processo produtivo. Aqui tem que usar adubo. E essa não era uma questão de dialogar, era uma questão, né, de, vamos dizer, impor de alguma maneira, né, esse modelo para que pudesse ser transformada a atividade agropecuária. E, obviamente, muita resistência aconteceu. Então, é de Paulo Freire, né, como a gente sabe, a iniciativa da discussão, né, de que o modelo que estava sendo adotado no processo da modernização era um modelo, né, autoritário, é um modelo onde não tem diálogo, onde não tem respeito à cultura do pequeno produtor, do produtor rural, onde há uma imposição, né, de regras, né, e aí não poderia favorecer a um processo de transformação. E, além de tudo, a reforma agrária é totalmente negada na discussão. Então, claro que isso gerou, né, um processo de dupla face, né? De um ponto de vista do médio e do grande produtor, houve realmente um aproveitamento do crédito, houve uma questão de crescimento da atividade, crescimento da produtividade, e hoje a gente tem o agronegócio como um movimento econômico importante
na atividade econômica do país. Não é? Uma contribuição muito importante. De onde veio essa contribuição? Das políticas que foram travadas a favor do agronegócio desde a Revolução, né, Verde, no caso, desde a modernização da agricultura. Né? E a questão do pequeno produtor, que hoje a gente chama, está mais representado hoje na agricultura familiar, né, sempre foi, né, algo que foi esquecido e foi deixado no segundo plano. Então, nós temos um modelo, né, onde a gente vê com destaque o agronegócio e a agricultura familiar com vários elementos, né, de representação diferente. Inclusive com a agricultura familiar hoje, que já participa de algumas cadeias produtivas. Não significa polos antagônicos, agricultura familiar e agronegócio. Não há antagonismo nisso. Há um processo de desenvolvimento diferenciado das duas categorias. Quem estava envolvido com a agricultura de exportação, né, então desenvolveu melhor porque recebeu crédito e apoio. E quem estava envolvido com as culturas, né, de subsistência ou com as culturas de produção, né, de impacto menor, né, e que não estava voltado para a exportação, ficou esquecido ali por muito tempo. Então, o modelo tecnicista é esse modelo. Quem é o extensionista? É a pessoa que vai implantar. É a pessoa que vai dizer como fazer. É a pessoa que vai dizer o que deve ser mudado. E isso é feito no início de forma, né, direcionada, unidirecional. Né? Tem que adotar a tecnologia, ponto final. Então, estou destacando aqui ao lado, né, como vocês podem ver, as abordagens. Nós saímos da abordagem do crédito para a abordagem da tecnologia. E depois, conforme foram aparecendo os problemas, esse modelo tecnicista foi se modificando também. Então, por exemplo, coloquei um equipamento, uma máquina, para fazer uma preparação de solo, só que o solo é argiloso, tem muita argila no solo. Então, a compactação do solo ao longo do tempo terminou dando prejuízo ambiental. Lembra da nossa discussão? Desde a década de 70, começa-se a discutir a sustentabilidade. Então, a partir do momento que se identifica na propriedade ou em alguma propriedade que aquela tecnologia trouxe um prejuízo, então há um sinal de alerta. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a abordagem. A abordagem vai ser melhorada. Só um minutinho aqui para eu abrir aqui para alguém que está pedindo. Então, o que é que vai acontecer? A partir desse momento, eu tenho que olhar a propriedade. Eu não posso chegar com a tecnologia pronta e colocar na propriedade. Por exemplo, a irrigação, tecnologia da irrigação, aí é muito boa. Tá, mas se eu colocar num solo, né, raso, né, e sem uma drenagem adequada, eu posso comprometer o solo. Então, eu passo a criar parâmetros. Não é para toda a propriedade. Não é para qualquer tipo de clima. Então, a propriedade precisa ser analisada antes do técnico estimular alguma prática ou algum equipamento ou alguma tecnologia para transformar a produção. Bom, foi vencida essa etapa. Qual é a outra abordagem que surge? Não é só a propriedade, tem que conversar com a comunidade. Então, mesmo no modelo tecnicista, essas coisas começam a ser modificadas. Eu não posso chegar na comunidade e simplesmente dizer o que tem que ser feito. Eu tenho que dialogar com a comunidade. Eu tenho que ouvir a comunidade. Eu tenho que respeitar o conhecimento que está sendo produzido ali. Então, olha só para onde o técnico extensionista está indo. Olha como o extensionista agora está mudando o comportamento dele. Está mudando a abordagem dele. Ele começa dando dinheiro, né? Vamos uma linguagem bem simplória, né? Crédito. Aí não dá certo. Aí ele vai oferecer a tecnologia, também com crédito. Mas dá certo num lugar e não dá certo no outro. Aí ele começa a ver que a tecnologia tem que ter uma propriedade, né? E tem que ser avaliada essa propriedade. Análise de solo, análise de clima, análise dos recursos hídricos, da qualidade da água. Né? Então, a propriedade começa a ser enxergada. Depois, esse extensionista vai olhar, vai pensar, né? O modelo, né, que eu estou falando. Tem que conversar com a comunidade. Tem que dialogar com a comunidade. Eles têm um conhecimento, né, que é muito precioso. Não pode ser ignorado isso. Então, a partir daí, o diálogo na comunidade começa a haver.
Mas aí, só para avançar, não é só diálogo, tem que ter participação. Então, dialogamos, conversamos, fizemos o projeto juntos, mas agora eu quero você no projeto. Eu quero um membro da comunidade no projeto. E, finalmente, para a gente resumir bastante, nós temos um modelo de abordagem, né, que vai caminhando para que a autonomia chegue na comunidade. Então, só para dizer o seguinte, nós temos uma extensão no Brasil, que ela é nova, começa em 1948, ela é modificada na década de 60, e na década de 80, por causa dos movimentos ambientalistas, por causa dos movimentos sociais, né, há uma mudança na abordagem completa. Você não pode, sendo técnico, ser um mediador de tecnologia apenas. Você tem um processo de educação a ser construído, né, de diálogo a ser construído, melhor dizendo, com a comunidade. E aí nós não somos o centro técnico extensionista. Nunca deveria ter sido, mas não é o centro técnico, não é o centro a tecnologia, também não é o centro produtor. Todo mundo é um papel importante. Então, o diálogo começa a acontecer. Então, eu estou dando esse nome aqui, alguns livros dão, né? Construtivista nesse sentido. Não tem uma mala pronta, não tem um projeto pronto. Eu, como extensionista, você, como extensionista, a gente vai chegar numa comunidade e a gente vai discutir com a comunidade, né, quais são as condições da comunidade, qual é o tipo de solo, qual é o tipo de clima, qual é o tipo de vegetação, qual é o histórico da comunidade. Né? E, a partir desse diálogo com a comunidade, a gente vai se envolvendo no projeto, vai construindo um projeto. Então, veja que é fascinante a extensão. Né? É algo que não é só uma questão técnica mais. Então, quando a gente pensar na aquicultura para uma comunidade, para uma região, para um município, aqui entra a aplicação da gente primeira, né? Não é uma questão só de trazer a tecnologia da aquicultura, ou um determinado modelo que pode ser aplicado, ou uma técnica que pode ser aplicada. É um diálogo com a comunidade, é o conhecimento da comunidade, da realidade da região, né? Da qualidade da água da região, né? Do número do histórico da região, o que já foi feito, e de como esse projeto vai ser construído com a participação da comunidade, visando a sua autonomia, e não a dependência dela do técnico ou da tecnologia. Então, é um processo muito mais rico, pessoal. É algo que mexe com a gente. Eu digo a vocês, a preparação para isso não é uma preparação só acadêmica. Né? Precisa ter valores, né? Precisa se despir de preconceito, precisa desenvolver a qualidade de relacionamento, a valorização do outro, o respeito às diferenças, né? A questão do gênero, mulher, homem, ou outra, né, questão que possa surgir na definição dessa questão do gênero para uma pessoa, para alguém, respeitar qualquer que seja a opinião contrária. Não depender disso para participar do projeto. A questão de trabalhar com jovens, trabalhar com mulheres, trabalhar com crianças, e respeitando isso. Então, a extensão está dentro desse contexto hoje. Não é uma questão só, você vai aprender como produzir camarão, como produzir piscicultura, né? Como desenvolver técnicas que possam melhorar, né, o manejo. Não é só isso. Isso é fundamental, continua sendo. Isso é do técnico que vocês estão desenvolvendo. Mas a questão hoje da extensão para essa questão, a aplicação disso na aquicultura, é o diálogo com a comunidade, é o conhecimento da propriedade, né? É a forma que a comunidade vai participar do processo. E é como esse projeto vai dar autonomia para a comunidade. E não, vamos dizer assim, ganhos para você, vamos dizer, de realização, qualquer que seja. Não apenas isso, né? Mas a comunidade é que tem que ser beneficiada. Então, esse é o contexto da extensão rural hoje. E por que passou por tudo isso? De forma bem resumida, essas fases. E todas essas fases, vamos lembrar, associadas ao modelo de desenvolvimento. Demorou a chegar porque o modelo era de exportação. Quando chegou, chegou porque o modelo era de industrialização. E agora a gente está com um modelo onde o desenvolvimento sustentável é o elemento central de tudo, então a gente tem que ter uma abordagem muito mais ampla.
Não é o extensionista que vai chegar e vai dizer simplesmente o que é que vai fazer. Tem todo um estudo, tem todo um diálogo, tem todo um processo de elaboração para que o projeto possa ser considerado importante para aquela comunidade. Certo? Então, é disso que a gente está, né, aqui resumindo de todo o material que vocês têm lá disponível, são essas fases todas, né, que a gente está explorando com vocês. Tá? A gente pode resumir essas fases em 3. E exatamente hoje a gente está, não é um elemento único. A gente tem a parte técnica como uma parte importante, mas a gente está num processo, vamos chamar de construtivista, né? Pode dar outro nome, processo mais humano, mais social, socioconstrutivista, tem vários nomes que são dados. Mas o importante é a gente entender que isso é feito com abordagem mais ampla. Não é mais só a abordagem de crédito, não é só a abordagem de tecnologia, mas é a abordagem que considera todo esse procedimento, com a propriedade, né, com a comunidade, com modelo de participação e com modelo de autonomia. Então, vocês, como técnicos, por exemplo, podem orientar vários projetos, mas os projetos de extensão, na maioria deles, eles vão hoje por editais. Então, tem um edital para uma comunidade tal, para um município tal. Então, você, ou como profissional, ou como empresa privada, ou como órgão da administração pública, você pode concorrer àquele edital para atender aquela demanda. Mas naquele edital tem uma orientação. Qual a metodologia que deve ser adotada para que esse projeto seja realizado? Aí não é qualquer metodologia. Tem que ser a metodologia da extensão, que a gente vai discutir melhor no outro encontro. Tá certo? Como é que eu vou abordar metodologicamente um projeto de extensão numa comunidade? Tá? Então, a extensão rural prevê isso. Prevê essa relação com a comunidade, essa valorização do outro, esse processo de fazer, mas ouvir quem está participando do processo, e a autonomia de quem está lidando ali, né, com a realização e com a execução desse projeto. Então, vamos combinar que é uma coisa muito desafiadora, às vezes, para a gente. A gente tem uma cultura muito centralizada, né, do professor, centralizada no técnico, centralizada no quem tem o dinheiro, centralizada em quem tem mais estudo. E o modelo de extensão, hoje, ele prevê uma descentralização. Prevê o diálogo, prevê, né, o participar, o ouvir. E esse é um crescimento que todos nós, né, precisamos melhorar sempre. Tá? Então, essa é a questão para a gente, nesse encontro, vocês já terem uma visão aí, né, no texto que vocês estão vendo lá, tem as datas, tem o histórico, tem toda uma discussão mais ampla, mas aqui eu queria formar já uma parte bem objetiva e resumida da consistência dessas fases. E cada fase, uma abordagem. E hoje a gente tem um conjunto amplo, onde a gente não pode ignorar nada. Nem a parte de crédito, nem a parte técnica, nem a parte da propriedade, nem a parte da comunidade, nem a forma de participação, nem a autonomia que a comunidade deve ter. Então, veja que é um desafio muito maior, né? Mas é maravilhoso, né? A gente pode desenvolver já isso. Começar com as nossas relações mais próximas, né? Que às vezes são muito travadas, né? Às vezes na casa a gente não tem uma atitude solidária. Na casa a gente está competindo, né? Ou brigando, ou discutindo. Faz tudo menos ouvir. Então, na escola a gente vai do mesmo jeito, né? Se isolando, fazendo sozinho, sem muito clima para diálogo. Então, não vai dar certo isso. Então, vamos melhorar hoje, já o nosso processo, na nossa relação familiar, na nossa relação de estudo, né, estudantil, na nossa relação de trabalho, e a gente vai se tornar, dessa forma, um extensionista melhor. Tá certo? Essa é uma questão importante. Pois não, Renato, pode falar. Oi, professor. Primeiramente, desculpe ter chegado mais tarde aqui na aula, né? Tudo certo, tranquilo. Mas eu tenho lido bastante lá, e eu acho que isso que o senhor tem falado aí, que o senhor falou agora, a parte que eu peguei, é muito isso, né? Tem muito a ver com a empatia
do profissional para com a população e saber ele analisar tanto o macro quanto o micro da propriedade e da região, né? E com essa empatia, ele se colocar no lugar daquela pessoa que está necessitando também das informações e do trabalho a ser feito. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir compreender a necessidade do outro, né? Isso mesmo, tá certo? Então, é uma atitude diferente, né? Aí só estou reforçando aqui. Quando a gente fala de fases, é para a gente perceber o seguinte: as atitudes do extensionista, o papel do extensionista, ele vai sendo transformado, tá? Ele vai sendo modificado. Então, no primeiro momento, o assistencialista ele dá crédito, vai lá oferecer crédito. Toma aqui o recurso para você utilizar. Né? É como se estivesse dando alguma coisa para um carente. E depois a culpa vai ser dele porque não usou bem. No segundo momento, o técnico diz: não, vou te dar o crédito, mas vou te dar o equipamento. Você vai poder fazer isso tudo. E não discute, tá? Porque quem sabe da técnica sou eu. Mas no terceiro momento, não dá para ser assim. E é esse momento que a gente está vivendo hoje. Tá? Tudo isso está valendo, o crédito, a tecnologia, mas agora nós temos uma abordagem diferente. Nós temos que estar dialogando com a comunidade. E aí eu sei que é um desafio para a gente. Porque a gente não consegue ouvir, né? Quem da gente aqui tem habilidade para ouvir? A gente gosta muito de falar, né? Mas de ouvir a gente não gosta. Então, esse é um desafio e é algo muito importante que nós tenhamos técnicos extensionistas na aquicultura. Por quê? Porque são eles que vão construir essa relação com a comunidade para explorar da melhor maneira o potencial da comunidade. Então, por exemplo, se não tem água de boa qualidade, então a comunidade vai ter que ter um apoio, um suporte para desenvolver outros mecanismos. Né? Como é que vai ser? Vai tratar a água? Vai buscar algum recurso? Então, são questões que vão além da técnica. Nós temos uma preocupação hoje ambiental, social e econômica. Também não adianta ter todo o diálogo, ter toda a boa vontade e não propor algo que possa trazer resultado econômico para a comunidade. Tá? Às vezes eu me preocupo muito, porque é um diálogo muito bom do ambiente, muito bom do ponto de vista da relação social, mas quanto benefício vai economicamente para a comunidade? Então, às vezes, as pessoas não pensam nisso. Então, tem que ter um equilíbrio nessas três áreas. É isso que pede, tá certo, o modelo do extensionista hoje. E é aí que entra a aplicação, né? Não é só para a aquicultura, é para qualquer área. A extensão rural não é só para a aquicultura, é para qualquer área. Tá bom? Bom, então, finalmente, dentro dessa conjuntura, o que a gente pode... como é que a gente pode terminar? Né? Se alguém perguntar o que é extensão rural, qual é o conceito que a gente vai dar? Primeiro que o conceito hoje ele está numa lei, a Lei 12.188, de 2010, tá? Então, a gente não tem a liberdade total para isso, porque ela está bem definida. Agora, veja aqui, eu botei as duas para a gente comparar. Aqui, de 1948, quando começou a extensão, você vê que a extensão é um processo cooperativo, baseado em princípios educacionais. E ela está preocupada com jovens e adultos do meio rural. E está preocupada em ensinar sobre agricultura, pecuária e economia doméstica. Agora, veja a lei agora 12.188. Não é um processo cooperativo, é um serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural. Está envolvendo gestão, produção, beneficiamento e comercialização. Não somente das atividades agropecuárias, mas também das atividades não agropecuárias, inclusive das extrativistas, florestais e artesanais. Então, veja que o conceito para a gente hoje, né, e aqui a gente vai finalizar, né, a minha fala, vou finalizar, né, parte disso aí. A gente tem hoje oficialmente o conceito. O que é extensão? É um serviço de educação não formal. Tá? Envolve o quê? Envolve gestão, produção,
beneficiamento e comercialização. Então, veja, olha as áreas que podemos contribuir através de um projeto de extensão. Antes, a gente contribuía mais voltado para a produção. Hoje, a gente tem as outras áreas, a área de gestão, né? A área de comercialização, a área de beneficiamento. E um diferencial, não são só atividades agropecuárias, são atividades não agropecuárias. Então, há um campo, sim, para a atuação do extensionista, né, no modelo hoje brasileiro. Tá certo? Dá para a gente desenvolver. Mas lembre-se, não é uma questão apenas técnica. É uma questão que envolve hoje, né, uma abordagem mais ampla, inclusive com metodologias participativas. A gente vai ter um capítulo aqui só das metodologias, só para a gente, né, pensar aqui e pensar sobre elas. E isso mexe com o modelo que a gente tem de profissional. Né? Não é um modelo onde a gente é o principal elemento, vamos dizer assim. Né? Nós somos, né, colaboradores, nós somos mediadores, nós somos educadores, nós somos tudo isso, mas numa posição de igualdade com quem a gente está tratando. E não uma posição diferenciada ou superior. Né? Então, muito menos o produtor ou quem quer que esteja conosco tem uma posição inferior porque não tem o conhecimento técnico que a gente tem. Ele não tem um técnico, mas ele tem a experiência. Ele não tem um técnico, mas ele tem um conhecimento empírico daquela situação. Então, a nossa relação é uma relação de construção, né, a favor de um projeto que possa beneficiar a comunidade. E é esse o desafio da extensão na aquicultura também. Tá? A gente tem um modelo aí, né? Todo mundo fala, né? Pode ser, mas não é só pode ser, nós temos que analisar o ambiente da propriedade, o tipo de solo onde vai ser construído o projeto, né? O tipo de pessoas, né? Do ponto de vista de treinamento, de qualificação, que a gente precisa promover para melhorar, né, o desempenho do projeto. Precisa de clima, precisa de qualidade de água, precisa de relacionamento, na mesma medida. Não pode discriminar a mulher. A gente é uma sociedade muito machista, né? Ainda temos sinais de machismo muito grande, né? O domínio do homem em muitas atividades, uma arrogância, às vezes, que não tem sentido. E não pode ser assim numa comunidade. E esse é um trabalho difícil de a gente ver concluído, porque o tempo todo a gente está sendo desafiado. E a extensão, né, discute isso bem, pede isso, para que a comunidade possa ser melhor beneficiada. Tá bom? Então, nós estamos aqui já com 1h13, né? Acho que é suficiente, uma segunda-feira. Eu queria apenas pontuar nessas questões, para que vocês pudessem, na leitura de vocês, né, talvez já ir separando exatamente isso que eu estou falando, como coisas importantes, como fundamentos importantes da extensão rural no Brasil hoje. Tá bom? Fica aberto aí para algum comentário, alguma colocação. Né? Alguém gostaria de fazer? Alguma pergunta? Na próxima aula, a gente vai explorar um pouco a modernização da agricultura, quais foram as implicações. Numa outra aula, a gente fala sobre metodologias, processo de comunicação, políticas públicas, e, finalmente, a gente contextualiza com a lei hoje de assistência técnica e extensão rural. Aí termina, então, essa discussão, né, assim, junto aqui de vocês. Tá? Esse é um formato que a gente desenvolveu esse ano para ver se, né, a gente conseguia envolver mais pessoas no estudo da aquicultura. E, a partir de agora, toda segunda-feira, eu vou estar aqui com vocês, né, marcando algum ponto importante dos textos, para a gente sair também com a visão, tá certo? E espero que vocês possam contribuir na próxima aula, alguma pergunta, algum texto que leu, trazer para a gente alguma experiência, tá? Hoje está um pouco adiantado já, mas na próxima aula eu já vou começar perguntando isso. Alguém tem uma experiência para compartilhar com a gente, de extensionista, de, né, processo de elaboração de projeto, e aí a gente vai se familiarizando um pouco mais com a temática. Tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? Vou fazer aqui uma lista, né, dos presentes. Com licença a vocês aqui.
Pois não, Renato, pode falar. Professor, esse vídeo vai estar disponível para mim poder assistir a parte do início É, da. eu vou salvar ele aqui e vou disponibilizar para a turma, tá bom? Muito obrigado, viu? Tá bom, então, Renato. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, gente, obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês estejam indo bem aí nas outras disciplinas. São disciplinas mais técnicas, né, mais operativas aí para a produção. Mas vamos lembrar que isso tem que ser levado para o pequeno produtor, para o produtor rural, não apenas da forma técnica, né, como um conjunto de técnicas que deve ser apropriada por ele, mas no processo de comunicação, de diálogo, de respeito, né, onde ele possa participar, onde ele possa contribuir, onde ele possa estar envolvido, onde as condições da propriedade sejam respeitadas, e aí, a partir daí, o projeto seja desenvolvido, sempre lembrando as bases normativas e as bases institucionais pedem não só resultado econômico, mas bem-estar social e equilíbrio ambiental. Tá ok? É por isso que a gente está no processo de desenvolvimento sustentável e a extensão nesse processo tem um valor muito grande, porque a gente pode dar uma contribuição importante, né, para a comunidade e para o desenvolvimento local. Tá bom? Se ninguém tem mais nada a perguntar ou a falar, mais um minutinho aí para vocês. Então, fica o meu agradecimento, uma boa noite para todos. Segunda-feira a gente se encontra, tá bom? Eu sou o último a sair, então todos fiquem à vontade nesse momento. Podemos, então, encerrar a nossa aula, né?